trecho abaixo que se encontra a Apologia de Sócrates de Platão e traz que se encontra na Apologia de Sócrates de Platão e traz algumas concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre. Bom, se vocês assistiram a aula, vocês sabem que o Rodolfo fala que o Sócrates ele não escreveu nada em vida. Quem escreveu foi o Platão. E o Platão escrevia as conversas do Sócrates, né? Os diálogos, não conversas, mas os diálogos que ele travava. Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não é. E por que é supor que sabe o que não sabe? Ninguém sabe o que é a morte, nem se porventura será para o homem o maior dos bens. Todos a temem como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que não se sabe? É a frase do Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, e como o próprio Sócrates fala que existe, o que eu sei é que nada sei. O que ele está discutindo é o seguinte, ele fala que a maior ignorância é supor saber o que você não sabe. Então, a maior ignorância é achar que você tem um conhecimento total sobre tudo. Ou achar que você conhece aquele assunto a ponto de sabê-lo completamente. E ele diz que não. Essa é a maior ignorância. Porque quando você acha que sabe, você para de questionar. Você para de refletir. Então, com base no trecho acima na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa incorreta, tá? A. Sócrates prefere a morte a ter que renunciar à sua missão, qual seja, buscar por meio da filosofia a verdade para além da mera aparência do saber. A está correta. A verdade para o Sócrates é a finalidade de tudo. Quando você chega na verdade, é porque você chega na verdade a partir de muita reflexão. Tá? Então ele busca uma verdade, nem que essa verdade seja sua própria, mas que seja uma verdade que também alimente todo o resto da sociedade. Não é uma verdade relativa igual a dos sofistas. E para ele, quando ele vai falar até no texto, que ele prefere a morte a renunciar à sua missão, porque as pessoas acham que a morte é a pior coisa, mas não necessariamente a morte é a pior coisa, porque você acha que sabe que a morte é a pior coisa, mas como você sabe que ela é? Esses são os questionamentos dele. E quando ele fala mera aparência do saber, que quando você acha que sabe, é aquela coisa, você para de questionar. Você para de querer buscar a verdade absoluta. E quando você para de querer buscar a verdade absoluta, é bem provável que você esteja num estado e você não a encontrou. Então a A está correta. B. Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo tomar consciência das contradições que traz contigo. Sim, esse é o método socrático. Você se examina, você pensa na sua realidade, você pensa na sua forma de enxergar o mundo. E você vai tomando consciência das contradições que você tem em você. Então a B está correta. C. Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe. Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não devidamente examinada. Essa está incorreta, porque não é pior do que a morte admitir que nada se sabe. A frase dele ele diz isso, né? Que o que eu sei que nada sei. Então ele não tem problema em dizer que ele não sabe nada. O segredo do Sócrates é a dialética, é a investigação metódica, metodológica, que nisso ele vai se utilizando da ironia, porque a ironia ele é o contrário, é o que você... A ironia é aquele processo que você fala o contrário do que você quer dizer. Então está muito relacionado de como que o receptor vai absorver isso, tá? Então a C está incorreta porque o pior da morte não é admitir que nada se sabe. Pior do que a morte. No caso dele, isso não é pior do que a morte. Admitir que nada se sabe é você estar num processo de você ser ignorante. Então a C está incorreta, então ela está correta. D. Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não saber, quando não se sabe, define o sábio, segundo a concepção socrática. Então, o Sócrates ele é meio humildão, né? Então, a alternativa correta é a C. Óbvio que o Sócrates, quando ele... E isso é uma coisa assim, esse processo da interlocução, da dialética socrática, ele leva você a questionar, que leva você a refletir, ele leva você a achar uma verdade. É óbvio que qualquer tipo de poder dominante não quer que as pessoas reflitam. Ponto. Até hoje isso acontece.
Então o Sócrates ele foi muito odiado a ponto de que ele foi preso e ele morreu. Tem pergunta? Ah, e ele morreu. Eram duas penas que ele tinha que cumprir. E uma delas, assim, que ele tinha que fazer. E ele preferiu tomar o veneno, que eu não lembro. Cianeto? Não era cianeto. Era alguma coisa com C, mas era um veneno que ele tomou e ele morreu. Então ele preferiu a morte. E os ensinamentos dele ficaram... Ele, sim, é o pai da filosofia, basicamente. O Sócrates e o Heráclito, eles têm... O Sócrates ele tem um pensamento muito parecido com o Heráclito na questão da mudança. Então, a dialética está muito relacionada a esse processo de reflexão e do diálogo que leva a pessoa a mudar, a pessoa a refletir. Já o Platão e o Aristóteles, eles são oriundos dessa teoria, dessa metodologia socrática. E o Sócrates ele é considerado o pai da filosofia, porque a ideia do questionamento, de você questionar o que vê, isso é muito forte.